Fala, família linda do meu coração. Tony Lira, mais uma vez aqui no canal Mas o que é isso? E hoje nós vamos falar das 12 tribos de Israel. Os 12 personagens que deram a origem, seus nomes e os seus significados. Mas já chega acompanhado com like, já chega aqui com o inscreva-se e já chega aqui com plim, 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 tocando nesse sininho para que chegue as novas recomendações para vocês. Vamos pro vídeo. Você já ouviu falar de Jacó? Yaakov? Que depois Deus mudou seu nome para Israel? Israel. Então, Jacó ele teve 4 mulheres, 2 esposas e 2 concubinas. E com elas ele teve 14 filhos, sendo uma menina. Suas esposas eram Leia e depois Raquel. E teve 2 concubinas, uma com o nome de Zilpá e a outra de Bilá. Com Leia, Jacó teve um filho chamado Ruben, em hebraico, Reuven. O seu nome significa olha o filho. E o seu símbolo são mandrágoras. Porque a Bíblia fala que Ruben, ele colhia mandrágoras para sua mãe. Seu outro filho com Leia se chama Judá e Eudá. E deles vêm grandes reis, como Salomão, como Davi. E sem esquecer do principal rei dos reis, Jesus Cristo. Isso mesmo. E o seu símbolo é um leão. E por isso que também Jesus é chamado de o leão da tribo de Judá. Seu nome significa louvor ou louvar. Em sua bênção dada por seu pai Jacó, ele recebe o nome de Gur Arien, que quer dizer como um filhote de leão. Na bandeira de Jerusalém também tem um leão ao centro. E em toda Jerusalém, toda Israel, você vai ver símbolos com leão. O outro filho de Leia chama-se Shimon, a qual conhecemos por Simeão. Seu símbolo é representado por 2 muralhas e a torre de Shechem, a qual também, com a tradução, nós falamos Siquém. Seu nome significa aquele que ouve. E agora vamos falar de o próximo filho de Leia, que se chama Leuvi. Seu nome significa acompanhar. E Levi é aquele que deu origem aos levitas. Levi ele recebe a sua herança diferenciada. Ele não recebe terras. Mas o povo receberá um trabalho diferenciado. Eles vão cuidar das obras de Deus, do trabalho de Deus, das coisas do templo, dos utensílios, das comidas. Os levitas eles vão trabalhar e não vão ter terra. Seu sustento virá da mão dos seus irmãos. E o símbolo de Levi, ele é o peitoral dos goéns. Ou seja, os sacerdotes, eles têm uma placa no peito onde tem 12 pedras. Cada uma das pedras significa uma das 12 tribos de Israel. São pedras preciosas e semi-preciosas. E o peitoral, a placa que sustenta as 12 pedras, é onde simboliza Levi. Zebulun, palavra derivada de Zevet,
que significa aquele que foi presenteado. Nós o conhecemos como Zebulun. E o símbolo de Zebulun é um barco, porque sua terra fica entre mares. De um lado, o mar Mediterrâneo, e do outro lado, o mar da Galileia. Issachar, nós o conhecemos como Issacar. Seu nome significa pagamento de Deus. Hoje em dia, o nome é usado quando você trabalha o mês todo e no final do mês você recebe o seu Issachar, ou seja, o seu salário. O seu símbolo é a lua, o sol e a estrela. Devido ao livro de Crônicas, que fala que 12 mestres da tribo ajudavam o povo de Israel estudando os astros, as estrelas. Bem, esses são os primeiros 6 filhos de Israel. É interessante. Jacó, ele não queria Leia. Ele queria Raquel. Mas o trabalhar de Deus é diferente do trabalhar do homem. Se você prestar atenção, foram falados o nome de 6 filhos, ou seja, 50% da tribo de Israel é da mulher a qual Jacó não queria. O trabalhar de Deus ele é diferente do nosso porque a visão é além da nossa. Outra coisa interessante na história de Leia é que, quando ela morre, Jacó enterra o corpo dela perto de seus pais, enquanto Raquel nos conta a história que ela foi enterrada no meio do caminho. Os filhos de Raquel. Com Raquel, Jacó teve 2 filhos. Um deles se chama Yosef, que vem de Yosif, que quer dizer acrescentar. Para a nossa tradução, ele vem como José. Opa! O que é que José está fazendo no meio dessas 12 tribos? Ele não ganhou terra? Não. José, ele não teve direito à terra, mas seus 2 filhos, Manassés e Efraim, receberam as terras no lugar de seu pai, José. E lembram de Levi? Também não teve direito à herança de terras. E com isso, voltam as 12 tribos de Israel com os 2 filhos de José. O outro filho de Jacó com Raquel se chama Benjamim. Benjamim, a qual nós o conhecemos como Benjamim, que significa filho da destra. Seu escudo, sua bandeira, seu símbolo é um lobo. Pasmem vocês. Benjamim não conseguiu conquistar a terra. Existia um povo chamado Jebuseus. E quando o rei Davi assumiu o trono, ele conseguiu as terras, passando para os benjamitas. Mas mesmo assim, é dentro do território de Judá. Com isso, os benjamitas eles só têm, na teoria, as terras, mas na prática, não. Agora, vamos falar do primeiro filho de Bilá, que se chama Dan. Seu nome é literalmente juiz, porque a Bíblia fala que ele julgará o povo. Então ele tem como seu símbolo uma balança, mas ele tem 2 símbolos. O segundo símbolo da tribo de Dan é uma serpente.
Porque a Bíblia fala que ele será como a serpente que morde o calcanhar do cavalo e faz com que seus cavalheiros caiam para trás. Infelizmente, Dan também não conseguiu conquistar a terra. E mais uma vez, o rei Davi teve que entrar em ação e expulsar nada mais, nada menos que eles mesmos. Oh, guerra, aquela guerra com aquele povo nunca acabava. Os filisteus. Só que atualmente, Dan ainda não tem prioridade. Existe uma cidade, a capital está em seu nome. Porém, quem vive lá hoje são os árabes. O segundo filho de Bilá se chama Naphtali. Seu nome significa as minhas dificuldades ou a minha luta. Seu símbolo é representado por uma gazela. E agora vamos falar da última mulher de Jacó, que se chama Zilpá. E um dos seus filhos se chama Gad. Nós aumentamos uma letrinha e falamos Gad. Bem, Gad, ele significa sorte. Seu símbolo, seu escudo, sua bandeira, é representado por tendas. Eles eram seminômades, mesmo em sua terra, por ser uma terra mais seca, e eles eram tipo uns pastores e tinham que mudar sempre, caminhar para cá, caminhar para lá, caminhar para lá e para cá. Tá aí porque são tendas o seu símbolo. O segundo filho de Zilpá se chama Asher. Palavra hebraica derivada de Osher. Para nós aqui, em tradução, nós o conhecemos como Azer. E Azer, Azer não. Azer é Azer. Mas Asher significa felicidade. Seu símbolo é uma árvore de oliveira. Porque em sua bênção foi-lhe dito que ele ajudasse a seus irmãos, cuidasse de seus irmãos e que banhasse seus pés com azeite. E agora, um bônus. Já que estamos falando de símbolos, na bandeira de Israel, nós temos a estrela de Davi, uma estrela de 6 pontas. Mas ainda não é o símbolo mais importante de Israel. O símbolo mais importante de Israel é a menorá de ouro, ou seja, um candelabro de 7 braços. Com isso, galera, não esqueça, se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha os vídeos e até a próxima.